ler Salmo 104 como pano de fundo deste estudo. Assim diz a santa palavra do Senhor, Salmo 104. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, como Tu és magnificente, sobre vestido de glória e de majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estendes o céu como cortina, pões nas águas o vigamento da Tua morada, tomas as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento. Fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros lavaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas, a tua repreensão fugiram. A voz do teu trovão bateram em retirada. Elevaram-se os montes, desceram os vales até ao lugar que lhes havia preparado. Puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar fontes no vale cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu o seu pouso, e por entre a ramagem desfere o seu canto. Do alto de tua morada regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais, e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto, o alimento que lhe sustém as forças. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seus ninhos, quanto a cegonha, a sua casa é nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas e as rochas o refúgio dos aganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso. Dispões as trevas e vem a noite, no qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras! Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte-as ao Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareça da terra os pecadores e já não subsistam os perversos. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Agora, meus irmãos, vamos para o Novo Testamento, para o capítulo 6 de Mateus. O nosso catecismo não é nada mais do que uma explicação do credo apostólico, dos 10 mandamentos e da oração do Senhor. E nesta época estamos na oração do Senhor, na quarta petição hoje. Vamos ler um texto onde Jesus ensina esta oração lá em Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do verso 25. Por isso vos digo,
Não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Nós vamos agora ler o Catecismo, dia do Senhor 50. Qual é a quarta petição? Dá-nos o pão de cada dia, quer dizer, cuida de nós com tudo o que for necessário ao nosso corpo, para que reconheçamos que Tu és a única fonte de todo bem, e que sem Tua bênção, nem nosso cuidado e trabalho, nem Teus dons nos são úteis. Faze também com que, por isso, não mais depositemos nossa confiança em qualquer criatura, mas somente em Ti. Amada Igreja do Nosso Senhor Jesus Cristo, todo dia, normalmente, nós temos 3 refeições. Café de manhã, almoço, jantar, mais alguns lanches. Agora, em geral, nós achamos isso totalmente normal. É verdade que em nosso Brasil tem pessoas passando fome, mas também é verdade que milhões de brasileiros são obesos, então nem todo mundo está faltando comida. Mas para nós, como Igreja de Cristo, em geral, tem o suficiente para comer. E por ser algo tão normal para a maioria dos brasileiros, é possível comer sem pensar, uma coisa de rotina. Jesus, na oração dominical, Ele nos ensina a pensar quando nós oramos. Ele nos ensina a pensar em Deus cada vez que nós colocamos algo em nossa boca. O apóstolo Paulo diz em algum lugar que quando nós comemos e quando nós bebemos, isso tem que ser um ato litúrgico, um ato de adoração. Tem que ser um ato que glorifica a Deus. É isso que a Bíblia ensina. Comer um biscoito, comer um lanche, comer uma batatinha, é um ato que deve ser dedicado à glória de Deus. E isto é possível somente quando antes do ato tem uma atitude em nós sobre a nossa comida, sobre de onde vem nossa comida, de quem nós esperamos a nossa comida, aonde nós buscamos aquilo que nos sustenta.
A oração que Jesus nos ensinou tem uma estrutura que na primeira parte foca em Deus, sua glória, seu reino, sua vontade, e depois foca mais em nós, foca em coisas que estamos pedindo para que sejamos capacitados para glorificar ou santificar seu nome, buscar o seu reino e a sua vontade. Então tudo gira em torno de Deus. É como os 10 mandamentos. Tem a primeira parte que fala sobre Deus e a segunda parte que fala sobre nós, mas para que estejamos vivendo conforme os primeiros 4. E quando nós olhamos a quarta petição, dá-nos o pão de cada dia, tem pessoas que interpretam isso de uma forma bem espiritual, que precisam de sustento espiritual, alimento espiritual. Mas o que Jesus tem em mente aqui não é alguma coisa abstrata. Ele está falando sobre comida mesmo, comida que nós colocamos na nossa boca, que nós precisamos para viver, para o nosso corpo. Nós não podemos viver sem comida. Nós precisamos de comida real para que vivamos para a glória de Deus. Tiago, na sua carta, ele até fala sobre isso. O que adianta falar palavras piedosas a alguém que está sofrendo frio, que está sem comida na barriga, e nós dizemos, Deus te abençoe, que você viva a sua vida para a glória de Deus, quando essa pessoa não tem as necessidades da vida. O pão de cada dia é necessário para que cheguemos a comer o pão espiritual, que é o pão da ceia, que é o pão do próprio corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, Jesus está falando aqui sobre comida real, mas esta comida real também tem uma origem celestial, vem da mão do nosso Pai Celestial. E nesta oração, Jesus está nos ensinando que até nos menores detalhes da nossa vida, nós devemos levantar nossos olhos para cima, devemos esperar toda coisa boa somente do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Você repara nos evangelhos que quando Jesus vai comer, ele sempre faz o quê? Ele sempre olha para cima, ele levanta seus olhos, ele dá graças. Ele é Deus. Jesus é Deus. E também ele é verdadeiro homem. E como o último Adão, como um homem verdadeiro, ele nos dá um exemplo muito importante. Cada vez que ele vai comer, ele reconhece primeiro de onde vem sua comida. Ele levanta os seus olhos para o céu. Isso é uma lição muito importante para nós. E não somente no corre-corre do dia, sentir fome e pegar uma coisa e colocar na boca e continuar correndo. Jesus nos ensina que é necessário parar e comer até a menor coisa, de uma forma bem deliberada. Até alguns pedaços de pão, uma refeição mais simples, tem que ser momento para reconhecermos com gratidão que isso tem uma origem celestial. Quando nós estamos comendo uma refeição simples, esta refeição é uma resposta à nossa oração. É Deus Pai atendendo ao pedido dos seus filhinhos. É Jesus atendendo a oração que Ele primeiro colocou em nossa boca. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu proclamo o Evangelho hoje pela manhã, debaixo do seguinte tema: Jesus coloca na boca da igreja a oração pelo pão de cada dia. Nós vamos ver que nessa oração Ele dirige nossa atenção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, Jesus coloca na boca da igreja a oração pelo pão de cada dia e dirige nossa atenção nesta oração ao Pai. Ao Pai.
até o pedaço de pão que comemos, até a pequena porção de feijão que almoçamos, vem do céu, vem da mão do nosso Pai Celestial, o Pai Nosso, que nós, como nós nos dirigimos a Ele no início da oração. Jesus já falou, um pai ser humano, quando ele tem o seu filho pede pão, será que o pai humano vai dar uma pedra? Até o pai mais ímpio, quando a criancinha dizer papai está com fome, não vai dar uma pedra. Quanto mais o nosso Pai Celestial, quando nós, os filhos dele, estamos pedindo ao que nós precisamos, ele é um Pai perfeito, o coração dele cheio de amor eterno para conosco. Ele com certeza é comovido no seu ser, quando ele ouve seus filhos pedindo algo que eles precisam, ele dá com alegria para atender a nossa oração. Então, a pergunta para nós é a seguinte: se eu estou precisando de alguma coisa, como eu faço? Qual é o verbo que eu vou usar? Se eu estou faltando alguma coisa, precisando de alguma coisa, eu vou o quê? Eu vou reclamar? Eu vou ficar vivendo a vida reclamando, não tem isso, não tem, falta aquilo, a vida é difícil, não é justo, ninguém merece. Eu vou ficar vivendo uma vida resmungando, murmurando, reclamando, sempre chateado, inconformado. Jesus não ensina essa atitude, não. Ou será que eu vou cobiçar, viver, ele tem isso, e ela tem aquilo, e aquela outra família tem isso e aquilo, e eu não tenho, e a pessoa, o colega no trabalho tem mais do que eu tenho, e outra pessoa recebeu mais do que eu, e a outra criança, meu irmão recebeu mais batatinha do que eu. Será que nós vivemos assim? É isso que Jesus nos ensina, esta atitude de viver em cobiça, sempre com medo que alguém vai receber mais do que eu tenho. Isso, viver reclamando e viver cobiçando, vem embutido da fábrica para nós, pessoas que nascem no pecado e na iniquidade. Ninguém precisa ensinar isso. Quando eu tenho meus filhos ao redor da mesa e eu coloco uma coisa especial na mesa, ninguém precisa ensinar os meus filhos de ficar com medo que os outros vão receber mais. Todo mundo concorrendo para se assegurar que ele vai receber aquilo que ele acha que ele merece. Ninguém precisa ensinar. Isso já vem da nossa natureza caída. Mas Jesus nos ensina um outro verbo. Quando falta alguma coisa, quando nós precisamos de alguma coisa, ele ensina a não reclamar, não cobiçar, mas ele nos ensina a orar. Uma atitude de humilde petição. Uma atitude de total dependência. Dá-nos tudo. É uma pessoa totalmente sem condições estender a sua mão vazia e esperar a bondade do Rei Eterno para encher esta mão. Dá-nos. E esta petição é dirigida a quem? Ao nosso Deus, ao nosso Pai. Nós não oramos, governo, dá-nos o pão de cada dia. Pelo menos nós não deveríamos orar isso. Muitos oram assim. Nós também não oramos a nós mesmos. Minha esperteza, meu esforço, meu braço, meu trabalho, me dá aquilo que eu preciso. Não. A oração é dirigida a Deus, nosso Pai. E nosso Pai, que é criador de tudo, como nós lemos lá em Salmo 104, mas não somente criador, mas também o governador. Ele criou, mas também ele continua cuidando da sua criação pela sua providência. Tudo que acontece, até quando a erva está crescendo,
o gramado está crescendo, as plantas, a relva, quando os leãozinhos estão lá procurando comida, tudo Deus está controlando, tudo Deus está supervisionando e providenciando. E o que nós precisamos aprender de Jesus é esta profunda convicção de que todo detalhe, cada grão de feijão que está em cima da mesa é por causa do nosso Pai Celestial, que soberanamente está nos concedendo estas coisas. Dá-nos o pão de cada dia. Deus nos alimenta com o suficiente, mesmo em meio da escassez. O que nós temos disponível, quem decidiu isso? Quem decidiu se nós temos um almoço grande ou pequeno? Quem decidiu se nós temos muitos recursos ou poucos recursos? É nosso Deus. É nosso Deus que é perfeito, que faz tudo perfeitamente, que decide tudo perfeitamente e sempre nos dá exatamente aquilo que Ele julga ser o necessário. Nem sempre concordamos com Ele. Às vezes questionamos, não é? Será, Deus, que é só isso que eu preciso? Eu diria que eu precisaria de um pouco mais. Mas Deus Pai, Ele, se nós vamos comparar, quem vai saber melhor o que eu preciso? Eu, que sou ninguém, eu sou pó, eu sou um ser humano limitado e sofrendo as consequências da queda, ou o todo-poderoso, infinito Deus, que é amor infinito, que faz tudo para a sua glória e para o meu bem? Quem vai saber melhor o que eu preciso? Eu acho que é Ele, não é? Nós vimos por isso, por exemplo, no deserto, o povo de Deus nem sempre concordava com Deus, né? Eles reclamavam e tal, falta isso, falta aquilo, vamos voltar para o Egito. Eles, entre aqueles verbos que nós falávamos, eles cobiçavam, eles murmuravam, eles reclamavam, mas eles faltou muitas vezes o verbo orar. Simples dependência humilde, pedir a Deus. E se nós olhamos o povo de Deus no deserto, andando num ambiente muito hostil, num ambiente muito seco e até perigoso, com nada ao redor, Deus sempre deu o suficiente. Sempre deu aquilo que eles precisavam para continuar no caminho, na caminhada. De fato, eles sempre viviam com água e comida suficientes para chegar na terra prometida. E quando nós chegamos na terra prometida e o templo é construído, e nós olhamos este templo, e nós vemos o povo chegando no templo, e o que tinha lá no santo lugar? Tinha uma mesa, e tinha lá o pão da presença. O pão da presença, todo dia sendo reposto este pão. E quem comia este pão? Os servos do Senhor, que dedicavam sua vida ao serviço do Senhor, viviam se sustentando por este pão da presença do Senhor. Deus estava ensinando alguma coisa. Se você se dedica a mim, se você dedica sua vida ao meu serviço, eu vou colocar comida na mesa para você, eu vou cuidar de você. E também tinha o maná, dentro da arca tinha um pote de maná, e lembrava a mesma coisa. Deus sempre proporciona o que é necessário para nós o seguirmos e o servirmos. Então, dá-nos, nós olhamos, nós levantamos os nossos olhos ao céu e esperamos do Pai o nosso sustento. Agora, o que nós pedimos? Dá-nos o pão nosso. Dá-nos o pão nosso. Estou citando aqui em Mateus 6, verso 11. Veja que Jesus não nos ensina a pedir o pão dos outros. Oh, como isso é a cultura e a religião dos nossos tempos, que nós queremos
viver do fruto do trabalho dos outros, e nós queremos também comer o pão dos outros. Isso é, por exemplo, a essência da filosofia marxista e comunista. Eu quero aquilo que é dos outros. Mas Jesus não nos ensina isso, não. Jesus nos ensina a nos contentar com aquilo que Ele proporciona para mim. Dá-nos o pão nosso. E dá-nos o pão nosso de cada dia. Essa palavra de cada dia na oração dominical é uma palavra bem rara, não acontece muito no Novo Testamento e significa mais ou menos tem a ideia de o suficiente, a quantidade definida para aquele dia. É ligado, de uma certa forma, com a ideia dos suprimentos que os soldados recebem. Os soldados recebem todo dia uma certa quantidade de suprimentos para que eles possam desempenhar seu ofício, para incluir comida. Então é nessa ideia, aquilo que é necessário para eu fazer e cumprir meu serviço hoje. É isso que Jesus nos instrui a pedir. Isso é difícil, uma atitude bem diferente da atitude que a sociedade nos ensina. A sociedade nos ensina em nos preocupar com amanhã, semana que vem, e até tem pessoas com 20 anos já falando e pensando e preocupadas sobre como eu vou me aposentar e qual é o dinheiro que eu vou conseguir, que eu vou receber depois de parar de trabalhar. Nem começaram a trabalhar ainda, nem começaram a sua carreira, e já estão pensando na aposentadoria. E Jesus diz: calma, faça aquilo que eu mando você fazer, cumpra seus deveres, cumpre seu ofício, e eu vou dar a você, dia por dia, o suficiente. Segure minha mão, vamos andando pela vida, eu vou cuidar de você. O pão de cada dia. Nós preferimos o pão do ano, o pão da década, o pão da vida. Nós queremos uma conta bancária farta, e nós queremos bens e recursos para que podemos saber que eu posso comer hoje e eu posso comer daqui a 20 anos. Eu estou seguro, tenho tudo já planejado. E Deus diz: não, isso não é a vida que vive pela fé, não. A vida que vive pela fé é o suficiente para o dia. Se lembra dos israelitas lá no deserto? O maná caiu e Deus falou: pegue o pão de cada dia. Aí alguns israelitas: não, Deus não sabe, porque Ele não é muito realista, não é? Deus, Ele é muito idealista. Eu sei como é viver na vida real, eu sei que às vezes falta as coisas, então eu vou já juntar coisas para amanhã, para outro dia. E o que aconteceu? Apodreceu, não é? Deus, o bom Pai Celestial, estava ensinando seus filhos: meus filhos, calma, eu vou cuidar de você. Você não precisa cuidar de si mesmo. Lá em Provérbios 30, o texto diz o seguinte: não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga quem é o Senhor, ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Para o nosso irmão falando lá em Provérbios 30, o ideal é não receber muito, nem de menos, mas simplesmente o suficiente. Não é isso que Paulo diz? Contentamento com piedade é grande lucro. Isso é uma marca de uma vida que conhece o poder do Espírito Santo, é uma marca de um coração no qual habita ricamente a palavra de Deus,
a própria palavra encarnada, o próprio Senhor Jesus Cristo, a marca de uma vida cristã é contentamento com aquilo que Deus proporciona dia por dia. E nós precisamos aprender a orar e ter essa atitude num mundo que ensina o contrário, num mundo que pela televisão e pelas propagandas e pelos shoppings e pelas amizades sempre está dizendo que está faltando uma coisa. Você merece isso, você merece aquilo, você merece viajar, um carro importado, isso e aquilo. Você sempre deve sonhar, ter sonhos de consumo. E as pessoas então correm atrás, compram coisas que eles não têm dinheiro para comprar, porque eles não conhecem aquele contentamento com piedade que é grande no O Catecismo diz que esta oração, nessa oração nós estamos pedindo, cuida de nós com tudo o que for necessário ao nosso corpo, tudo que é necessário. Antigamente tinha um ditado entre os gregos que dizia o seguinte: cuidado com o que você pedir dos deuses, porque talvez eles vão conceder. E de uma certa forma essa advertência também é importante para nós. Cuidado com o que você pede de Deus, talvez ele vai dar. Cuidado, porque às vezes nós pedimos em nossas orações não o necessário, mas nós pedimos a nossa cobiça, o nosso desejo, nós pedimos a nossa falta de contentamento, nós pedimos os nossos sonhos de consumo, e às vezes Deus até dá, Ele até abre a mão e concede, mas não como bênção, mas para nos disciplinar, para nos corrigir e para nos mostrar: você pensava que você não conseguia viver sem isso? Tá bom, vamos lá, tome aqui e veja como sua esperança, sua alegria, sua salvação não se encontra nessa coisa. Veja, é muito tributário que essa coisa que você tanto sonhava vai atrapalhar seu casamento, vai atrapalhar a sua vida, vai até desviar sua atenção da piedade, da palavra de Deus. Tome aqui. Deus às vezes nos disciplina. Veja, por exemplo, no deserto, o povo de Deus totalmente irritados com esse manã, todo dia manã, mesma coisa, dia após dia, após dia, após dia. Lá no Egito tinha pelo menos verduras e carne e tal. Era muito melhor na escravidão do que livres com Deus no deserto. E nós queremos carne. Tá bom. Então Deus, Ele deu carne. O que aconteceu? Muita carne em todo canto, até para enjoar. E ainda a carne entre os dentes deles, e a praga do Senhor caindo, porque eles nem receberam com humildade, nem levantaram os seus olhos para agradecer a Deus com humildade, mas caíram em cima com aquela vontade desenfreada, aquela cobiça, e Deus mandou a praga, eles sofreram o juízo de Deus. Meus irmãos, cuidado, que isso não acontece conosco. E a gente fica orando, reclamando, cobrando de Deus. Tá bom, às vezes Ele vai dar. E junto com isso, uma disciplina paternal. Jesus nos ensina a pedir o necessário, o pão e tudo mais que é necessário para nós vivermos uma vida simples e modesta no serviço do Senhor. Agora, ele fala pão, mas claro, com isso todas as coisas necessárias para sustentar o corpo, porque imagine, por exemplo, nossos irmãos no Canadá,
se eles têm pão, mas não têm roupa de frio e não têm abrigo e é 20 graus abaixo de zero, né? Então eles vão morrer. O pão somente não vai manter eles em vida. Então, Lutero, comentando sobre a oração dominical, ele nos ensina que isso inclui todas as coisas necessárias para viver a vida: a comida, o abrigo, as roupas, os remédios, tudo que nós precisamos. Agora, a quem nós pedimos? Quando uma criança está com fome lá em casa, o que a criança faz? Vai correr para quem? A criança abre a porta, sai na rua e pergunta ao primeiro que passa na rua: por favor, me dá comida, estou com fome. A criança não faz isso. Se uma criança sair da casa pedindo a pessoas desconhecidas, isso mostra ou que a criança tem um problema psicológico, ou que lá naquela casa tem uma situação de abuso, que a criança não está recebendo o necessário. Então os pais são infiéis, são cruéis. Tem que chamar o conselho tutelar, tem que chamar a polícia. Mas normalmente, numa vida, numa família normal, onde tem amor e cuidado, a criança vai correndo para quem? Para papai e mamãe. Papai, mamãe, estou com fome. Eu me lembro de ler sobre uma pequena criança de 2 anos que viveu uma situação de abuso e foi resgatado pela polícia. E mesmo depois de ser tirado daquela casa onde tinha esse tratamento abusivo, a criança, quando recebeu comida, comia pouco e guardava os restos da fralda, porque ainda estava traumatizado naquela época, quando não sabia quando ela iria receber outras refeições, outra comida. Ela guardava, uma criancinha tinha que planejar e fica com medo que eu não vou receber mais. Meus irmãos, não é para nós fazermos isso, não. Quando a criança faz isso é porque foi abusado, foi maltratado, não tinha confiança que os pais dela iriam proporcionar comida necessária para cada dia. Mas nós às vezes fazemos isso com Deus. Nós, como aquela criança, não confiamos que Deus pode cuidar de nós. Não confiamos que amanhã Ele vai dar o necessário e no outro dia. Nós queremos acumular, nós queremos guardar a nossa fralda espiritual, nós queremos juntar as coisas, porque talvez Deus vai esquecer, talvez Deus vai falhar com a gente. Meus irmãos, não é para nós vivermos assim. Nós somos filhos do Pai Celestial, nós temos o seu nome estampado em nossas testas. Ele é o Pai das luzes, o Pai do amor, o Pai eterno, o Pai todo-poderoso, o Pai da infinita graça e misericórdia e fidelidade. Ele é o Pai que é a única fonte de todo o bem. E não é necessário nós pedirmos pão e esperamos as necessidades da vida de qualquer outro, dos deuses do nosso tempo, do Estado, do governo, da sorte, da lotaria, dos jogos de azar, da cobiça, da preguiça. Não é necessário correr atrás dos ídolos do nosso tempo para cuidar de nós. Não é necessário. O que Jesus nos ensina é que simplesmente devemos estender a mão. Pai nosso, dá-nos hoje o pão de cada dia. E dia após dia, Ele responde cada refeição, cada lanche. Nosso Pai coloca comida em nossa boca. Ele dá de novo, não somente o necessário, mas uma abundância, uma fartura. Agora, como ele concede isso? Como ele nos dá? Salmo 104 nos ensina que normalmente o meio ordinário que Deus usa para nos cuidar, para cuidar de nós, é
o trabalho. Veja, Salmo 104, verso 14. Fazes crescer a relva para os animais, as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. No verso 23, fala que os leãozinhos buscam de Deus o sustento, que Deus também, pela providência, sustém todos, também os animais. Aí logo depois diz o seguinte: sai o homem para seu trabalho e para seu encargo até a tarde. Então isso é a forma normal. A Bíblia chama bem-aventurado o homem que come do trabalho das suas mãos. Quando nós oramos, damos hoje o pão de cada dia, estamos também pedindo: Deus, me dê trabalho, me dê salário, me dê uma forma de usar minha inteligência e minha força para ser produtivo neste mundo. E por meio disso, de ganhar meu sustento. E como isso é diferente da oração do ímpio e dos cristãos mundanos aos deuses da nossa época, que oram o seguinte: me dê um trabalho onde eu não preciso trabalhar, onde eu posso ficar deitado na rede fazendo nada e ganhando salário, e me dê logo a aposentadoria para que eu possa dedicar toda a minha vida a fazer nada. Isso não combina com aquilo que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que nós fomos criados para trabalhar, para ser produtivos também quando nós já nos aposentamos. Nós temos inteligência, nós temos mãos, então Deus quer que nós vamos ser frutíferos e produtivos para a sua glória, na situação onde Ele nos colocou. E às vezes nós não podemos trabalhar porque estamos doentes ou perdemos o emprego. Às vezes Deus responde à nossa oração por meio da ajuda da família, por meio da ajuda da comunhão dos santos, do amor e cuidado dos diáconos. Isso não deve ser rejeitado. Se estou acamado durante um ano, não posso trabalhar, e a comida vem da igreja, eu não devo me sentir humilhado, eu não devo me sentir um lixo, alguém que não tem valor, eu não devo ficar tudo arrogante, não quero caridade. Não. O homem ou a mulher que está doente, que recebe da igreja comida, é tão dependente quanto o homem que está indo para o trabalho todo dia. Os dois estendem a mão. Os dois, Deus coloca comida na boca. Igualmente, nós recebemos somente do nosso Pai Celestial. Então, quando a igreja tem necessidade, isso é uma bênção para a igreja. E nós temos uma oportunidade de mostrar o amor de Deus uns aos outros e receber e experimentar o amor de Deus uns nos outros. Então isso é a oração que Jesus, ele chama nossa atenção, dirige nossa atenção ao Pai. Em segundo lugar, ele também nos dirige a atenção ao Filho. O catecismo diz: sem tua bênção, nem nosso cuidado de trabalho, nem teus dons nos são úteis. Sem a tua bênção. O que Salmo 127 diz? Podemos trabalhar, mas sem a bênção de Deus não vai dar em nada. Sem a bênção do Senhor, os construtores vão trabalhar em vão, a vigia vai vigiar em vão. Então, para nós vivermos alegremente, recebendo sustento de cada dia pelo nosso trabalho ordinário, nós precisamos que Deus vai abençoar nosso trabalho. Mas tem um problema. Lá em Gênesis, Adão e Eva pecaram. E Deus disse a Adão e Eva: por causa do pecado de vocês, seu trabalho será amaldiçoado no suor do seu rosto. Você vai
trabalhar. E a terra está debaixo da maldição por causa do nosso pecado. Por isso é tão importante a obra de Cristo. Cristo veio apagar essa maldição. Cristo veio redimir tudo, também o nosso trabalho. Nós saímos de manhã para trabalhar, nós não estamos trabalhando mais debaixo daquela maldição que Adão sofreu. Porque o último Adão chegou. Ele passou 30 anos fazendo o quê? 30 anos trabalhando. Com criança não é, mas quando ele tinha uns 12 anos e tal, ele começou a trabalhar com seu pai como carpinteiro. Jesus, durante muitos anos, simplesmente se acordava, ia trabalhar com suas mãos, suando, trabalhando, fazendo coisas com seu pai, e voltava cansado para casa para dormir. Isso foi a vida de Cristo, durante muitos anos. Ele consagrou o trabalho, ele tirou a maldição que tinha sobre o trabalho. E nós, em Cristo, não precisamos ver nosso trabalho como um fardo, não precisamos ver nosso trabalho como uma penalidade, uma coisa negativa. Nós em Cristo podemos nos alegrar do trabalho, porque em Cristo o trabalho é restaurado e abençoado. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Em Cristo, nós alegremente trabalhamos, alegremente recebemos do Senhor, e nesta força nós podemos também chegar na mesa do Senhor dos cultos, onde toda a Santa Ceia, Jesus nos lembra que Ele não somente cuida dos nossos corpos, mas também Ele alimenta e sacia para a vida eterna nossas almas, com o corpo e sangue do Filho, aquele que não poupou seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas. Então, na mesa do Senhor, Jesus diz: eu me dou a vocês para alimentar vocês. Então me diga, se eu me dou, eu que sou tudo, eu por meio de quem foi criada todas as coisas, eu que sou o unigênito de Deus, eu que sou o amado do Pai, se eu me dou a você, totalmente, para alimentar você, será que eu vou retirar de você qualquer coisa menor? Será que eu vou repulsar ou rejeitar qualquer pedido menor? Muito pelo contrário. Meus irmãos, o livro de Eclesiastes fala que a vida é uma vida de rotina vã. Você dorme, você se levanta, você trabalha, você come, você dorme de novo, e todo dia é a mesma coisa. Rotina, 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 corre, 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 e não dá em nada. Mas isso é, como diz o livro de Eclesiastes, como é a vida debaixo do sol. Mas em Cristo, nós não vivemos a vida debaixo do sol. Nós vivemos a vida debaixo do sol, S maiúsculo, do sol da justiça. O próprio Senhor Jesus Cristo que brilha em nossas vidas. Então nós temos uma ligação que vai além do sol. Nós temos uma ligação celestial. Em Cristo, nossa vida não é uma rotina chata. Em Cristo nós vivemos a vida. Uma vida verdadeira, no qual nós nos deleitamos no nosso trabalho, no qual cada bocado de comida é um ato de alegre adoração, agradecimento ao Criador, nos deleitando nos sabores da criação, nas texturas e temperos da comida. Em Cristo
Não vivemos debaixo de maldição. Em Cristo nós não vivemos uma rotina tediosa, mas em Cristo nossa vida, nosso labor, nosso comer, nosso beber tem sentido. Que nós vivemos vidas lavadas no sangue de Cristo, vidas, portanto, abençoadas e consagradas. Então, quando uma mãe está na mesa, lá na cozinha, e ela está separando os grãos de feijão, esta cena é uma resposta à oração: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É um ato sagrado. Ela está vivendo o que ela ora. Quando o homem se levanta cedo e vai trabalhar, isso é uma resposta a esta oração: dá-nos hoje o pão de cada dia. Deus está dizendo: tá bom, come, eu estou dando a você. Então, nós oramos, devemos orar, para termos o Espírito de ficarmos maravilhados com cada grão de feijão que aparece no prato. Dentro de cada grão, o dom de Deus em Cristo e por causa de Cristo. Então, Jesus dirige a sua igreja ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nesta oração. Eu vou brevemente tratar então esta terceira parte agora. A questão é, está me ouvindo? A questão é, de onde eu consigo um tal espírito de oração, uma tal atitude positiva quanto ao trabalho, um tal contentamento humilde com o sustento diário. Com certeza eu não vou conseguir este espírito dos filmes e dos shoppings e da sociedade do redor. Eu preciso, meus irmãos, de uma cirurgia de coração. Eu preciso de uma transformação. Eu preciso do poder de Deus em meu coração. Eu preciso do Espírito Santo para mudar meu coração e minha mente. Ser cristão não é ter Bíblia, não é chegar no culto, não é dizer eu amo Jesus, mas ser cristão é ser uma nova criatura que pense diferente, que tem prioridades diferentes, que tem sonhos diferentes, que tem uma base para a sua vida totalmente diferente, que tem padrões diferentes, que tem perspectivas totalmente diferentes, radicalmente diferentes. Nós vivemos atolados como sociedade numa filosofia e numa cosmovisão totalmente contrárias à palavra de Deus e ao espírito desta oração. Nós vivemos num ambiente de marxismo que nos ensina a orar: a cobiça minha, me dê para todo sempre. Isso é a oração do marxista. A cobiça minha, me dê para todo sempre. O pão dos outros, me dê de hoje, de amanhã, quando que vem, mas me dê, eu quero para mim. E esta oração nos dirige ao Espírito Santo, pedindo que Ele mude nossas atitudes e não depositar nossa confiança onde o mundo deposita confiança. Na educação, a educação vai salvar a gente, a educação vai salvar os filhos, a educação vai dar uma vida melhor. No trabalho, na aposentadoria, na preguiça, na cobiça, na vida de esperteza, sempre querendo levar vantagem e viver às custas dos outros. Meus irmãos, esta oração nos dirige a Deus, o Espírito Santo, pedindo que Ele arranca esta atitude
mundana dos nossos corações. Só o poder do Espírito Santo para tirar de nós este egoísmo essencial ao coração do pecador. Só o Espírito Santo para colocar em nós um coração regenerado que espera humildemente, com contentamento, todas as coisas do Pai. Um coração que alegremente abraça os meios ordinários e ordenados por Deus, que se deleita no trabalho fiel e honroso. Isto é viver em Cristo. E só o Espírito Santo para colocar em nós uma atitude de não pôr a nossa confiança em mais nada e mais ninguém, senão o nosso Pai Celestial. Só o Espírito Santo. Então, a oração do Senhor, a quarta petição, dá-nos hoje o pão de cada dia. Jesus dirige nossa atenção ao Pai, esperar tudo dele, ao Filho e no poder dele e nele nós vivamos uma nova vida, e ao Espírito Santo, que é de fato aquele que transforma nossos corações para que possamos orar e viver dessa forma. Então, meus irmãos, todo dia nós comemos 3 refeições e temos os nossos lanches, temos as necessidades da vida. Jesus nos ensina a não tratar essas coisas como coisas ordinárias, coisas corriqueiras, coisas que não são importantes. Mas Jesus nos ensina a fazer como ele fazia. Jesus nos ensina a levantar os olhos para o céu, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, única fonte de todo bem. Toda boa dádiva vem dele. Antes de comer, Jesus nos ensina a fazer isso. E uma criança pode dizer: mas papai, por que estamos pedindo o pão de cada dia quando o pão já está na mesa? Porque é necessário. Pensam espertos, né? Inteligentes. Já tem aqui, o que pedir? Meus irmãos, sim, já está na mesa. Mas a oração é um ato de reconhecimento. Reconhecendo de onde vem esta comida. Quem deu esta comida? A quem devemos dar graças por esta comida? Esta oração reconhece nossa total dependência dele, que tudo vem dele, que tudo deve servir para a glória dele, e nada tem sentido se não for para a glória dele e debaixo da bênção dele. Então, nós pedimos a Deus nos fortalecer e sustentar em nosso ofício de santificarmos o seu nome, promovermos o avanço do seu reino e nos submetermos à sua vontade. Nós oramos: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, pois dele é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.